Hoje não tem sol, mas tem essa chuvinha gostosa, né? Fresquinha. Sejam todos muito bem-vindos hoje. Eu vou iniciar com a leitura de harmonização do livro Vinhas de Luz. A lição é a 118, de título Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que se sejam irremediavelmente esquecidos. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Vamos então fechar nossos olhos agora, vamos juntos elevar os pensamentos ao nosso Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso, ao Mestre Jesus, que nos serve de modelo de vida, a todos os espíritos benfeitores dessa casa que estão aqui no trabalho, cuidando de cada um de nós, que essa manhã seja uma manhã proveitosa, que a nossa irmã Darcilene nos traga mais subsídios para a gente usar aqui no nosso dia a dia, para a gente poder refletir, melhorar nossa caminhada, que ela seja inspirada, que nós possamos estar abertos ao que vamos escutar hoje. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Posso ficar aqui, né? Desse lado? Eu nem gosto de ficar aqui no alto, mas tudo bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Sermão do Senado. Nós pouco conhecemos esse termo, mas vocês vão ver que todos conhecem muito. Agora, o mais importante, o mais interessante para nós espíritas é o quanto o Sermão do Senado, através de Jesus, já trouxe toda uma predição da vinda do Espiritismo. Tudo que ele falou, vocês vão ver o que é o Sermão do Senado, que tem a ver conosco. E o quanto nós ainda não assimilamos tudo que Jesus trouxe, né? Então, estamos a caminho, por isso que eu gosto muito de estudar,
E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que nada sabemos, né? Então, a oportunidade do estudo, da palestra, eu só venho aqui não para... É só uma oportunidade mesmo, de eu parar, me concentrar e ver o quanto que a gente ainda tem que aprender. E mais ainda, o quanto que a gente ainda precisa colocar em prática tudo que Jesus nos trouxe. Né? Então, vamos passear pelo sermão do cenáculo. E vocês vejam ali que a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente pouco entende o que quer dizer isso. Na verdade, quer dizer o quanto a gente ainda não entende a Deus. E para compreendermos Deus, precisamos antes compreender Jesus. Entendê-lo. E quantos estamos longe disso ainda, né? Jesus, ele ensinava por parábolas. Enquanto a gente ainda tem dificuldade de entender todas essas metáforas que Jesus nos traz, nos trouxe e nos traz ainda, por que não, até os dias de hoje, e hoje através do Espiritismo, que nos fala de tão perto, toca tanto a gente, né? Então vamos lá, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para compreender Jesus, para compreender Deus, precisamos antes compreender Jesus. Então vamos lá, o objetivo do nosso estudo hoje é, né, falar um pouquinho da diferença de público a que se dirigia Jesus no Sermão do Monte e no Sermão do Cenáculo. Então, nós conhecemos muito mais próximos as bem-aventuranças que são o Sermão do Monte. E pouco a gente faz a relação entre o Sermão do Monte e o Sermão do Cenáculo. Jesus não fazia absolutamente nada por acaso. Toda a fala dele, toda a metáfora utilizada, toda a parábola, tudo havia um significado. Nós aqui ainda não entendemos. Então, os estudos, o aprofundamento dentro da doutrina é exatamente para a gente poder entender o que Jesus queria dizer com isso. É a grande pergunta que precisamos nos fazer o tempo todo. Tá? Então, a gente vai ver que tipo de público está em cada um. E a bibliografia que eu utilizei quando me indicaram o tema, né? Eu usei esse livro do Caibar Schutel, Parábolas dos Ensinos de Jesus. É um livro bem grossinho, não é barato, mas ele é fantástico. O Caibar Schutel é um espírita, né, brasileiro que esmiuçou muitas passagens de Jesus com as parábolas e também sem as parábolas, que aqui no caso não são parábolas, né? Vamos lá então. Usei o livro dos Espíritos, óbvio. Usei esse livro aqui também. Eu sempre trago para estimular a gente a leitura. Essa capinha é velha, tá? A Flores do Caminho, de Amélia Rodrigues. Ela é o espírito, quem faz a psicografia é o Divaldo. E ela traz desse livro, assim como Boa Nova, os bastidores do Evangelho, do Novo Testamento. Muitas passagens que ele conta, né, porque no Novo Testamento vai a passagem, mas a Amélia Rodrigues, através, né, de ser um espírito, ela vai ao local, e Divaldo, né, tem a psicografia, e percebe o ambiente, descreve o ambiente, é muito até poético esse livro. Ela tem 3 livros, sempre com os bastidores das passagens de Jesus, a época dele, os 3 anos das caminhadas de Jesus. Então vamos lá. O que quer dizer cenáculo? É uma palavra pouco conhecida nossa, né? Mas cenáculo quer dizer cena. Ela se refere, esse termo se refere a uma sala de reuniões, de jantar, e onde foi realizada a última ceia. Então, Semana Santa. Então a gente conhece a Semana Santa, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa houve Jesus lavou os pés dos apóstolos e houve a Santa Ceia. E na Sexta-feira Jesus foi crucificado, levado à crucificação. Isso é o que conhecemos, né? E também no cenáculo acontece o Pentecostes. Foi quando os apóstolos começaram a falar em outras línguas. Ali foi um dos primeiros que a gente teve notícia de comunicação, né? E eles falando outras línguas que eles não conheciam
na reencarnação deles atual. Então vamos lá. O sermão do cenáculo é tão importante e edificante, é substancial quanto o sermão do monte, embora o sermão do monte seja o mais conhecido nosso, né? Então, o sermão do monte é considerado, segundo Caibach Schutel, a entrada do Espírito, nós, na vida perfeita. O que precisamos para evoluir? As bem-aventuranças trazem passo a passo o que a gente precisa adquirir para chegarmos a essa evolução. Não é fácil, cada bem-aventurança, se vocês estudarem, vocês vão ver que riqueza e o quanto a gente precisa se esforçar para conseguir alcançar. Então, é o início da caminhada de Jesus, né? Nesse momento ele já tinha conseguido chamar os apóstolos para estar com ele, aquelas pessoas simples, para estar com ele e auxiliando. E o sermão do cenáculo é o final, é o fechamento. É a força, a esperança e a fé para que possamos prosseguir. Jesus abre o caminho e dá a oportunidade ao fechar, ao terminar, deixando os recados dele para que possamos, não só os apóstolos que estavam lá, mas a todos nós, para que possamos seguir, não desanimar, e nós vamos ver e examinar um pouquinho essa caminhada, né? Nesse livro, A Flores no Caminho, sempre citando, né, que o Sermão do Monte está em Mateus, no capítulo 5, todo o capítulo 5, fala do Sermão do Monte. E a Amélia Rodrigues, nesse capítulo, no capítulo 20, ela estava lá e ouviu conversa dos apóstolos, ela cita conversa dos apóstolos, principalmente Pedro com Jesus, após Jesus colocar as bem-aventuranças para todos que estavam presentes no dia. Aí Pedro e todos os apóstolos, muito perguntadores, eles eram extremamente perguntadores. Eles eram extremamente questionadores. Por que questionadores? Porque o que eles conheciam? Eram pessoas simples, conheciam a língua judaica. E Jesus veio dar uma amorosidade para a lei de Moisés. Por isso Jesus é a segunda revelação. Primeira revelação, Moisés, com as tábuas da lei. Segunda revelação, Jesus, trazendo um pouco mais de amorosidade para aquelas leis tão endurecidas da época que necessárias para aquele tipo de povo que estava ali, né? Então Jesus, todas as bem-aventuranças, as que estão no Evangelho segundo o Espiritismo são essas, citadas, sendo que são 8 as bem-aventuranças, mas Kardec, através da espiritualidade, concentra as 8 nessas aí que são 5. Mas se vocês esmiuçar, estudar, você vai ver que todas as bem-aventuranças citadas no Novo Testamento estão dentro das citadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as que tem no Evangelho são essas. Eu trouxe só, não vamos falar exatamente sobre essa, só uma observação que através do estudo a gente passou a entender. Jesus, na primeira bem-aventurança, coloca os pobres de espírito e cita o reino dos céus. Claro, gente, reino dos céus não é um local físico, assim como o inferno não é um local físico. É um estado consciencial nosso, de acordo com a nossa consciência, tá? Não é, você não pode comprar um terreninho no céu e muito menos no nosso lar. E outra coisa, observação, né? Trocar o céu no nosso lar ou trocar o inferno pelo umbral também não vai, né? Então, é um estado consciencial, um estado de paz, de tranquilidade, de paz de espírito, na verdade, né? E a última bem-aventurança, ou seja, para você, né, conseguir alcançar o reino dos céus, você dá a entrada através do pobre de espírito e você alcança o reino dos céus, sendo aquele perseguido por causa da justiça. Não é a nossa palestra de hoje, mas é muito interessante essa última, sendo que para você alcançar a última, você precisa primeiro alcançar as anteriores. É muito interessante isso. Muito bem, mas não é o nosso estudo de hoje, tá? Então, o Sermão do Cenáculo é um conjunto de conselhos, exortações e recomendações que Jesus particularmente ofereceu
aos apóstolos. Então, o Sermão do Monte, ele falou para muita gente. Para quem estava lá e queria ouvir e absorver aqueles ensinamentos. No Sermão do Cenáculo, foi uma coisa mais particular. Foram orientações diretas aos apóstolos para que eles conseguissem levar aquelas leis que a doutrina espírita chama de leis morais, toda a moralidade que Jesus trouxe. Jesus não trouxe religião, Jesus trouxe o bem, ele nos trouxe a boa nova, né? Então ele chama esses apóstolos para chegar pertinho dele, para ele poder dizer: confiem em mim, eu estou com vocês, vocês não estarão sozinhos. E a gente precisa entrar nesse lugar aí, enquanto espíritas, saber que Jesus não nos deixa sozinhos, Jesus não nos abandona, mesmo que a gente tenha aquele sentimento por alguma questão nossa, Jesus não nos abandona, não. Ele é o governador planetário, ele está conosco o tempo todo, né? E o Sermão do Cenáculo, ele está, né, já falei, em João, do capítulo 14 até o capítulo 18. O capítulo 18 é a crucificação. Então a gente vai dar uma passadinha por todos esses capítulos rapidamente. É claro que é uma síntese, vai ser muito profundo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o lava-pés. Por que Jesus chamou os apóstolos para lavar os pés dele? Pedro não queria deixar. Pedro não admitia, não, o Senhor não vai lavar meus pés, jamais vou permitir. Jesus chama Pedro: Pedro, eu preciso desse momento de intimidade, de saber que você está comigo, para que você possa entender o que eu vou falar. Olha o significado do lava-pés. É a humildade de Jesus perante os apóstolos, perante aqueles que darão continuidade, porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele já sabia. Então ele precisava ter a certeza de que aqueles que durante 3 anos o seguiu, de que eles dariam continuidade. Precisava dessa intimidade. Ou seja, o lava-pés é um momento de intimidade de Jesus com seus apóstolos. E na Santa Ceia, ele traz os símbolos do pão, do vinho, e a gente vai entender alguma coisa aqui. Claro, gente, é muito profundo. Absolutamente, eu não quero que nenhum de vocês saia daqui sabendo profundamente, porque tudo isso precisa de muita reflexão nossa. Porque tudo que Jesus trouxe, se nós não soubermos levar para o nosso dia a dia, não adianta. É preciso que o simbolismo de Jesus, que as parábolas possamos levar para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades, para as nossas relações, para o meio em que trabalhamos. Precisa do espírita, claro, o trabalho, sim, a família, principalmente. É preciso que a gente possa. Mas a reflexão é individual e intransferível. Eu posso entender de uma forma, ela pode entender de outra, pose de outra, e assim por diante, né? Então vamos lá. Aí ele vai falar do lava-pés, né? E a ceia, para as outras religiões, que eu não vou citar, é só um símbolo. Mas a maioria das religiões não percebe, creio eu, pelo menos, né, os pastores, os padres, não passam para a gente o significado real. São símbolos apenas para eles. Por isso que nós precisamos aprofundar e entender. Só assim vamos entender. É um cerimonial bonito, sim, mas tudo tem um significado. Conforme eu disse, Jesus não fazia absolutamente nada por acaso, né? Então, a pretexto de uma reunião onde o mestre deveria exortar, consolar e fortificar seus discípulos para que com a fé e coragem resistissem às provas que iriam passar. Jesus também sabia o quanto os apóstolos iriam ser renegados. Somente um não foi morto, que foi João. Todos os outros foram mortos. Então Jesus já sabia o que eles iam passar.
o quanto eles iam ser renegados. Porque para fazer o bem, né, se você está se sentindo, estou fazendo alguma coisa que eu sei que na minha consciência eu sei que está errado. O meu espírito sabe. Mas aquilo me satisfaz ainda. Então a gente ainda não quer mudar. A gente fica acomodado na situação. E quando vem alguém nos dizer, né, olha, você precisa fazer a renovação íntima, conforme a doutrina fala, né? Aí você pensa bem, não quero ser espírita, não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque a gente precisa se modificar. Senão não faz sentido a gente estar aqui no domingo de manhã assistindo uma palestra. Realmente não faz, né? E só assistir um cerimonial também não faz sentido. É preciso da modificação interior e para isso a gente precisa compreender o Cristo, né? Então, foi a principal reunião, que é uma reunião que não consiste, pois, na ceia ou no lava-pés, como julgaram as igrejas e os sacerdotes. Já falei sobre isso. E consiste nos ensinos que daí decorrem como luzes cintilantes, que vêm através do Evangelho. O Evangelho traz toda essa luz. Só que essa luz às vezes incomoda, porque é necessário, conforme eu falei, a reforma interior. Agora a gente vai dar uma passadinha por cada capítulo, muito resumidamente, tá? Pegando as partes principais. Então, em João 13, resumindo, acontece o lava-pés, é a preparação para a Santa Ceia, né? Lavar os pés dos apóstolos foi um ato de aproximação dele para com os apóstolos, né? E também o ato de humildade, que é um exemplo para servir. Então, Jesus está dando um exemplo. Olha, para você servir, você precisa se humildar. Isso serve para a gente? Claro que serve. Claro que serve. A gente, para poder servir o outro, a gente não pode ser orgulhoso. Está vendo? Patinha, estou te ajudando. A gente não pode. A gente precisa ser humilde, né? Se colocar no lugar de servidor real. Não aquele servidor que só fala da boca para fora. Em João 14, o Pai Celestial enviará o Espírito Consolador. E a outra não apareceu. Deixa eu ver se aparece agora. Não. O que eu fiz aqui? Vou voltar. Está na hora de fazer, de passar. Faltou alguma coisa, mas o mais importante é isso aqui. Que Jesus disse nesse momento. Que há muitas moradas na casa do Pai. Já ouviram falar isso? Tem a ver com o que dentro da doutrina, no princípio da doutrina espírita? Qual o princípio que é? Pluralidade dos mundos Pluralidade habitados. dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. Olha só, o quanto o sermão do cenáculo tem a ver com o espiritismo. Ele falou muitas coisas que tem a ver com o que nós hoje sabemos e pregamos e tentamos, né, seguir, tá? Esse aqui é o contrário, e agora não está passando. Não está passando, não parou. Vê se aí vai no deu tilt aí. Nem vai para frente, nem vai para trás. E aí? Foi. Mas eu estava no João 14, né? Agora é João 15. E João 15, ele fala da videira. Né? Jesus é a videira. Seus discípulos são os ramos. E aí ele discursa sobre a lei do amor. Ele fala, explica para ele, né? E seus servos escolhidos e ordenados por ele. E ele avisa que o mundo odeia a religião. Por quê? Porque convida à mudança e ninguém quer mudar. Todos entendiam, né, as leis mosaicas, estavam acostumados daquele jeito, não queriam modificar, não queriam mudar a sua forma de lidar com as pessoas. Vindo depois, Paulo também teve muitas dificuldades. Mesmo ele viajando por todo o Oriente, fundando igrejas, depois as pessoas voltaram às práticas mosaicas e aí Paulo precisou escrever as cartas, concitando aqueles povos a voltar à simplicidade e à amorosidade que Jesus trazia. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi.
Então, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Metáfora que Jesus usa, né? Ele é a videira, ele é o símbolo, a uva, né? Aí a gente lembra lá no Livro dos Espíritos, Prolegômenos, quando tem essa videira, que é uma representação que a espiritualidade pediu para Kardec colocar, dando e explicando o que seria isso e o significado dentro da doutrina. Dentro da doutrina, todo o corpo da videira é a cepa. O corpo é a cepa. Nosso corpo é a cepa. O espírito é o licor. Quando você chupa a uva e sente aquele líquido, é o espírito, tá? E a alma encarnada está ligada à matéria, é o bago. Então, depois que você... é a casca da uva, né? Então, o Prolegômenos faz essa comparação, que eu achei também, eu acho muito bonita, para a gente entender espírito, corpo, matéria, o que é um e o que é o outro. Então, ele disse também que seus discípulos devem estar unidos a ele como os galhos à videira. É outra metáfora que Jesus usa para aproximar esses apóstolos dele. E nós queremos ser videiras junto a Jesus, estar junto com Jesus? Claro que sim, né? E os galhos da videira verdadeira. É essa que nos importa, né? E faz ver os apóstolos que a vara que não der fruto será cortada e lançada fora. Jesus às vezes usa uns termos muito duros, ranger de dentes, mas ele fazia de propósito. Era para assustar um pouco também, para a gente, como se fosse assim, para despertarmos, né? E quem não trabalhar no bem, conforme diz aqui, né? O galho que não der boas flores, bons frutos, deve ser jogado fora, no sentido de que a gente precisa trabalhar, precisa fazer o bem, precisa seguir a Ele. Porque senão, para que reencarnar, né, gente? Para que a gente reencarnou? Qual o propósito da nossa reencarnação? Nem diz o Júlio é nosso fundador. Viemos aqui só para comer merenda? Não, nós viemos aqui para trabalhar, para servir, para evoluirmos. Todos temos um propósito reencarnatório. Então, as uvas, assim como também os apóstolos, os discípulos, recebem o espírito da fé ou mestre, ou seja, as uvas são a nossa fé, que precisa ser fortalecida, e a fé do espírito é a fé raciocinada. Por isso que a gente precisa estudar, fortalecer a nossa fé através do conhecimento e do estudo. O viticultor da videira, representado nele, que é Jesus, é o Pai Celestial e é o Criador de todas as coisas. É Deus. É Deus. Tá? E o mestre quis dizer que a sua obra é divina, celestial e, portanto, nenhuma força conseguirá destruí-la, pois o viticultor não deixará de zelar pela sua vida. Então, nós estamos o tempo todo acompanhados, estamos protegidos por Deus, por Jesus. Não estamos nunca abandonados, por mais que a gente tenha essa impressão. Só que para a gente perceber, é preciso se abrir para essa espiritualidade. Se nós nos fecharmos nas nossas dificuldades, nós não vamos perceber a presença de Deus e de Jesus em nossas vidas. Agora, lá em João 16, né, Jesus discursa sobre a missão do Espírito Santo e fala da sua morte. Então, ele coloca para os apóstolos que ele vai morrer e que vai ressuscitar também, né? Anuncia e afirma para os apóstolos que ele é o Filho de Deus, né? E diz que venceu o mundo. Ele avisa, né? Tenho dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Então, ele avisa para que eles não se assustem. E eles se assustaram? Muito. O único apóstolo que estava presente na crucificação era João, que acompanhava Maria todo o tempo. Embora Amélia Rodrigues, numa passagem, cita Tomé afastado, escondido, disfarçado, morrendo de medo, acompanhando tudo. E muito revoltado, porque ele pensava assim, como, né, um homem tão bom,
como um homem que fez tantas coisas está acontecendo? Por que ele não faz alguma coisa? Por que ele não sai dali? Ele ainda não compreendia bem, né? Por que ele não sai dali? Por que ele não acaba com isso tudo? E ficou muito revoltada. Eu não acho que é nesse não, eu acho que é no Pelos Caminhos de Jesus, é outro livro que fala esse momento. Ele estava escondidinho. Pedro renegou 3 vezes, né? Jesus também não apareceu, mas eles estavam muito apavorados. Então, depois que Jesus morreu, eles ficavam escondidos, e aí também é outra história que não vem ao caso hoje aqui. E lá em João 17, Jesus disse essas coisas de novo, ó, não vai aparecer o que está lá em cima. Jesus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. E no 18, ele fala, é a crucificação, aí é a crucificação, tá? Na Santa Ceia, Jesus reparte o pão, tá? O que é o pão? O pão simboliza a doutrina, que não é uma religião. Jesus não trouxe religião, ele trouxe a casa do caminho para fazer o bem. E o vinho, o que é? O vinho é o Espírito, significa o Espírito. Tá? Jesus é traído no capítulo 18 e a gente não vai entrar ali. Tá? Então vamos fazer mais algumas considerações sobre o que o sermão do cenáculo diz. Jesus insistiu tenazmente para que todos esperassem a vinda do Espírito de verdade. Tem a ver alguma coisa com a gente? Ou seja, lá na Santa Ceia, Jesus já estava colocando a vinda do Espiritismo, do Consolador prometido. O Espírito de verdade, que, segundo Kardec, é quem dita todas as obras, as 5 obras da doutrina espírita. Né? Então, esse Espírito de verdade, né, são os Espíritos encarregados de guiar os passos deles, apóstolos, e de iluminar o caminho e de fortalecer a fé. Jesus proporciona toda sorte de auxílio, diz a eles que eles não estão sós, eles estão protegidos, eles não estão desamparados. Garante-lhes todas as bem-aventuranças e diz também que continuaria a viver. Ou seja, que o que ia acabar era o corpo físico. O espírito dele permaneceria. Voltaria e se manifestaria e lhes daria assistência por todos os séculos dos séculos. Avisa-lhes que não se manifestaria no mundo naquele momento, porque o mundo não estava preparado para recebê-lo. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente percebe muitas perguntas que Kardec faz e que a espiritualidade responde que ainda não temos condições de entender. Muitas perguntas. E no Prolegômenos também, a espiritualidade fala que muita coisa ainda há de ser revelada. Vocês acham aí que hoje em dia já foi revelado toda a gente? Não foi. Há muita coisa ainda que ser revelada. Por que a espiritualidade não revela? Porque a gente não está preparado. Assim como há mais de 2000 anos não estávamos, hoje ainda não estamos. Por quê? Nós somos espíritos imperfeitos. Não temos palavras, não temos entendimento, não temos a parte intelectual e talvez, gente, nem um sentimento para compreender. Nem um sentimento, nem um amor para entender Jesus e para entender a espiritualidade e tudo que eles têm ainda a nos revelar. E Jesus determinou a seus discípulos que dissessem as gerações, né, tudo que eles iam falar durante as caminhadas deles, não ter ele dito a última palavra, mas ao contrário, haver ainda muita coisa a dizer, conforme a gente conversou agora. Não fazia porque eles não compreenderiam, mas o Espírito de verdade ficaria encarregado dessa missão. Então, o Espírito de verdade, com a vinda da doutrina espírita, século XIX, trouxe muitas revelações para todos nós, que a gente ainda está caminhando para entender, né? Quem é que já leu as 5 obras, estudou as 5 obras profundamente aqui? Profundamente? E se ler de novo? Se ler de novo, vai perceber muito mais coisas. Quantas vezes a gente lê? Porque nós modificamos também, nós alargamos nosso entendimento
e vamos entendendo e aprofundando cada vez mais. Os apóstolos invisíveis estariam sempre com aqueles que quisessem receber a sua palavra. Está falando da espiritualidade aqui, os espíritos que nos inspiram. Né? A gente pode citar Francisco de Assis, né? Que é o mentor aqui da casa. É um espírito evoluído, né? Segundo a doutrina espírita, segundo Manuel Filomeno, ele está para reencarnar, para nos ajudar na nossa transição planetária. Né? E além de explicá-la, né, através do espiritismo, eu entendo aqui, a contento, anunciariam as coisas que teriam de acontecer. Então, muita coisa ainda a apurar. Então, o Sermão do Senado encerra com o Mão do Monte todas as condições doutrinárias para felicitar o homem na terra e divinizá-lo no céu. Então, a gente precisa aprofundar esse estudo, a gente precisa entender Jesus para colocar todos esses ensinamentos na nossa prática diária, no nosso dia a dia. É muito gratificante a gente perceber o quanto Jesus já falava da doutrina espírita, né? Claro, gente, eu estou no centro espírita, estou falando para espíritas. Né? Não posso chegar numa outra religião e falar essas coisas. Eles vão entender da forma que eles acharem melhor, e isso não importa. O que importa é que a gente possa, através das palavras de Jesus, entender e trazer para o nosso dia a dia todos esses ensinamentos vindos através dele, né? Então, Jesus encerra, né, a sua palavra com os apóstolos, dizendo que assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. É difícil entender, né, o quanto Ele nos ama. Lembra que no início tem lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente ainda tem essa dificuldade de entender o quanto Jesus nos amou e o quanto Ele fala que se Ele está nos amando e Ele ama tanto o Pai, nós precisamos também amar esse Jesus misericordioso que nos trouxe tantas coisas e compreender a Deus. É um processo. Ninguém vai chegar aqui amanhã e vamos sair do centro espírita sabendo tudo. Não. Nós vamos precisar fazer essa caminhada, todo esse processo para poder entender o Pai. Tá? A gente vai encerrando aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Que eu saiba responder, claro. Eu estou estudando tanto quanto vocês, estou tentando me aprofundar em muitas coisas. Tenho feito algumas palestras. Engraçado, né? Já está indo para mim algumas palestras sobre bem-aventuranças. Cada uma delas, né? Pobres de espírito, sobre a justiça, sobre as perseguições. Cada uma delas é um ensinamento profundo, profundo. É muita coisa que a gente tem que aprender, é muita coisa que a gente tem que estudar e que a gente ainda não consegue colocar em prática, né? Mas, como diz, né? Como se diz sempre, é todo um processo, um dia de cada vez, exercitando. E mais importante do que saber é poder colocar em prática, é usar esses ensinamentos para que a gente coloque no nosso dia a dia. Tá? É isso, Fatinha. Se alguém quiser se aprofundar mais no tema, o que você sugere de leitura? O Caibachu, que eu lá no início, né? O Caibachu, é principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho, ele traz os ensinamentos e como que traduz para a gente. Por exemplo, outro dia eu fiz uma palestra sobre os pobres de espírito. O que Jesus queria falar com pobres de espírito? É o pobre que está pedindo ali na rua? Não, ele está falando de humildade. Então, para você entender, você precisa compreender o que Jesus quis dizer. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz todas essas implicações. Por exemplo, quando Jesus disse, onde está minha mãe, onde está meu pai? Aí ele estava renegando a família dele. A princípio, se você ler rapidamente, é como se Jesus estivesse desdenhando da família. Mas não. Ele está chamando a todos para serem todos irmãos em fraternidade.
E para você entender, só você esmiuçando, lendo. E o melhor livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o É melhor. interessante essa colocação, Dácia, porque também somos todos irmãos, literalmente, porque você não sabe quem está do seu lado, Exatamente. foi ser uma outra vida, ou seja, somos realmente todos irmãos. O Manuel Filomeno de Miranda fala no livro Painel de Obsessão que nós reencarnamos com cerca de 200 espíritos que têm a ver conosco, embora a gente não conheça, não faz parte da nossa família, mas tiveram ou têm alguma coisa conosco. Então pode ser um bisavô, um trisavô que você não conheceu reencarnado, mas é que a sua parentela é espiritual. E pessoas que você mal conhece na rua, alguém já esteve em algum lugar e a pessoa falou alguma coisa que aquilo ali lhe tocou profundamente, às vezes você nunca viu aquela pessoa. Né? Tem uma página no Emmanuel que fala, né, que Jesus, ele se dirige a gente pelas pessoas que a gente nem conhece. E é verdade. Então, uma pessoa que você nunca viu, que você nunca encontrou, fala uma coisinha que ali lhe toca. Em janeiro passado, nós fizemos um ES de verão e a gente utilizou o filme As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Você já assistiu esse filme? Não. Quem puder assiste. Dura 2 horas e pouco, mas é fantástico. É um senhor que é muito inconformado, não vou dar spoiler não, porque o filme é muito legal. É muito inconformado com a vida que ele tem. Então ele desencarna e no plano espiritual ele encontra pessoas, 5 pessoas, cada uma, né, explicando. Ele teve contato com aquelas 5 pessoas e não lembrava. Então, com o tempo, as pessoas vão explicando por que estavam na vida dele, por que apareceram no plano espiritual para ele. Né? E aí, aquilo foi tudo dando uma explicação. E, no fim, ele entende o quanto ele fez bem a tantas pessoas, embora tão inconformado com a profissão e com tudo que aconteceu com ele. Ele era super inconformado. Ele puxava de uma perna por conta de um tiro na guerra. Na Primeira Guerra Mundial. Foi na Primeira Guerra? Foi. E ele alegava que o que ele queria ser na vida, o tiro que ele levou na perna prejudicou a caminhada dele. Só que durante a caminhada dele toda, embora inconformado, com o pai que batia nele, com a mãe, o pai, bom, não vou contar muita coisa, né? Tão inconformado, e no plano espiritual, quando ele descobriu a quantas pessoas eram gratas a ele, quanto bem ele fez. Mas ele só foi descobrido no plano espiritual. E lá ele encontrou a esposa dele, que tinha desencarnado por câncer, né? É muito bonito o filme. Não é filme espírita, mas é extremamente espírita. Então é um filme americano. É com o John Voight, ele é pai da Angelina Jolie. Mas o filme é muito bonito, muito bonito. Mas não traz os termos da doutrina espírita. Então, qual foi o nosso exercício? Assistir o filme e fundamentar com a doutrina. Então, a gente foi fundamentando. Por exemplo, ele, quando desencarnou, ele, quando acordou, ele não puxava mais a perna. Por que ele não puxava mais a perna? Toda aquela culpa, né, toda uma situação no perispírito não estava registrado lá. Conforme ele foi lembrando do que aconteceu, ele voltou a puxar da perna. Porque aquela situação perispiritual estava na cabeça dele. Então, quando ele lembrou da guerra, quando apareceu um ex-companheiro da guerra no plano espiritual para ele, que ele lembrou o que aconteceu, aí a gente lembra do André Luiz. O André Luiz, quando desencarnou, ele primeiro, né, foi para um umbral, ficou 8 anos, e aí depois sofreu, teve o tratamento, aí começou a trabalhar, ele começou a se sentir bem. Mas, quando ele pediu, e foi concedido a ele voltar para ver a família, quem ele encontra? A esposa casada com outro homem. E aquele ciúme, primeira coisa que aconteceu, ele voltou a sentir dor no fígado e voltou para o umbral direto. A cena é muito bonita, né? Ele tem um recuo assim, ele volta para o umbral
Porque é um lugar mental. Quer dizer, o ciúme voltou a gerar dor, a dor não estava mais nele. Era do corpo. Não era do espírito, nem do perispírito, mas estava registrado lá. E ficou profundamente. Tem outro livro também, A Vida Continua, que a menina morre de câncer de pâncreas. Ela desencarna na cirurgia, desencarna, não percebe que tinha desencarnado e acorda numa colônia espiritual, parecendo um hospital. Só que aí ela percebe que não sentia mais dores nenhuma. Mas quando ela lembrava o que tinha acontecido com o marido, voltava tudo. Voltava tudo. Por isso que é tudo mental. Tudo está na nossa mente. A nossa mente é muito poderosa. Muito poderosa. Ela nos faz antecipar cenários, ela nos faz voltar a coisas que passamos. Antecipar cenários no seguinte aspecto, né? Você está com um problema, tem que resolver o problema com outra pessoa. Aí você já faz aquele cenário, né? Quando eu chegar lá, fulana vai falar comigo, vai dizer isso, eu não vou gostar, nós vamos brigar e vai tudo aquele cenário. Aí você chegar lá no dia, não acontece nada disso. Não acontece nada disso. Então, nossa mente é muito poderosa. A gente vai, né? Que é a casa mental, quando a Luz fala no livro O Mundo Maior. A gente vai no futuro, só que o futuro quem constrói é a gente, né? Essa parte mental da casa que é o sótão, a gente é que vai, nossa mente é poderosa, imagina coisas aterrorizantes. E quando a gente chega lá, não é nada disso. Ou então vai no passado e lembra de coisas que já aconteceram, mas não é para ficar lá, é para a gente voltar, usar o que a gente já passou como aprendizado todo o tempo, todo o tempo. Volta no passado, sim, beleza, mas vai para te trazer as experiências para o hoje. Então a casa mental tem 3 andares: o porão, que é o passado, o andar térreo, que é o presente, e o sótão, que é o nosso futuro. A gente deve passar por todos eles de vez em quando? Sim. A gente não pode parar no andar. Porque se você parar no porão, adoece. Se você parar no presente, só trabalha, você adoece. E se você ficar só no sótão, prevendo o futuro, imaginando coisas que podem acontecer, boas ou não, também adoecemos. Aí tem uma escadinha para a gente andar nos andares. Você sabe como é que é o nome da escadinha? O Júlio que falou. Fé. Para você andar os 3 andares do nosso porão, da nossa casa mental imaginária, a escada, para a gente percorrer os 3, se chama fé. Então vamos fortalecer a nossa fé. O estudo, que a nossa fé é raciocinada. Ah, mas eu só posso assistir palestra. Vamos assistir palestra, vamos tomar parte, vamos utilizar da fluidoterapia, vamos fazer principalmente nosso culto no lar. É muito importante, gente, fazer o culto. Quem não faz ainda, faz um esforçozinho, porque é extremamente benéfico para todos que estão na sua residência, na sua casa, mesmo aqueles que não participam. Encarnados e desencarnados, eles têm benefício, mesmo não participando do culto no lar. Mas eu tenho uma pergunta? Oi? O filme é As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Deve ter no YouTube. Deve ter. Tem uma passagem que você botou o nome, não sei se é Prolegômeros. Está lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem a introdução, que são 17 itens, depois vem o Prolegômeros. Prolegômeros é Kardec falando como é que foi, como se fosse uma introdução. Né? Então ele está explicando tudo o que ele fez, tá, resumidamente, e tem uma parte que é a espiritualidade que está conversando com o Kardec, falando para ele, ó, você não está sozinho, você tem toda uma espiritualidade contigo. E se identificam alguns espíritos que ajudaram a codificação. O espírito de verdade, que muitos acham que é Jesus, mas pode ser uma falange do mestre, tá? É uma coisa também, vocês acham que existem
mais espíritos crísticos como Jesus? Existe. Onde é que está isso? Provando. Livro A Caminho da Luz, 1º capítulo. Tá? Então, o espírito de verdade não necessariamente é Jesus. Tem passagens, eu não me lembro quais, mas que são respostas de Jesus e do Espírito de verdade. As mesmas respostas, a mesma fala. Uma é Jesus, a outra é Espírito de verdade. Mas isso não prova que Jesus é o Espírito de verdade. Por quê? Conforme a gente vai evoluindo, né, vamos pegar... A gente ouve muito falar da falange da doutora Bezerra de Menezes. Quanto mais evoluído o espírito, mais eles pensam igual. Nós não, porque somos espíritos imperfeitos. Então nós pensamos diferente mesmo. Mas conforme o espírito vai evoluindo, a linguagem fica muito parecida. Então o espírito de verdade, respondendo igual a Jesus, pode ser da falange, não necessariamente Jesus. Não necessariamente Jesus. Tá? Então todo, inclusive Kardec, eu não me lembro qual o espírito que foi o mentor de Kardec durante a codificação, tinha um nome lá, eu não estou lembrando agora o nome. Mas quem assina é o Espírito de Verdade. Só que tem vários espíritos, inclusive santos da Igreja Católica. Santo Agostinho, tem também o Erasto, que não é santo da Igreja Católica, mas auxiliou muito Kardec. Inclusive na revista Espírita, muitos artigos de Erasto. Né? Então toda uma espiritualidade auxiliando Jesus. Então os prolegômenos, eles assinam lá no final as orientações e esses avisos a Kardec, esse apoio a Kardec tudo que ele fez. Né? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Alguma Só agradecer. Às vezes tem que fazer cola, porque o espírita fala muito, você sabe, né? O espírita fala muito. E a gente lê muita coisa, aí vai, uma coisa leva a outra. Olha só, hoje eu não estava previsto falar desse filme, acabei falando. É interessante, de você estar se informando, lendo, sempre estudando, e na leitura você pode ler 1, 2, 3, 4 vezes, você marca polos diferentes, vai amplificando a tua visão, ampliando, sabe? Você começa, pelo aprendizado, a abrir muito mais a mente. E também, né, as fases pelas quais a gente passa. Exatamente. Porque aí o centro de interesse, né, o problema que você está passando, ou a alegria que você está passando, não importa. Você vai procurar alguma coisa que te conforte e você acaba, sempre a espiritualidade dá um jeitinho de te mostrar, né, aquela página que você precisa ver, aquela leitura que você precisa fazer. Então, nosso centro de interesse também nos impulsiona a leitura. Aproveitem os centros de interesse, porque através dele você acaba lendo muita coisa. Ah, mas eu não li seguido. Não tem problema. Vá para o centro de interesse. Então, por exemplo, a gente está estudando lá no Tarefeiros, no ES, Livro dos Espíritos. Aí chegou no capítulo sobre anjos e demônios. O que a gente fez? Vamos lá no céu e inferno. O que é demônio? O que é santo? Kardec refuta a ideia de demônio, de anjos, perfeitamente no céu e inferno. É maravilhoso. Até eu fiz o estudo do céu e inferno online aqui na pandemia com vocês, foi fantástico. Até o Dorival que coordenou. Fantástico, me apaixonei pelo Céu e Inferno. É um livro, não é fácil, mas é aquela história do centro de interesse. Busque pelo centro de interesse. E através dele, você percorre todas essas obras básicas. Não necessariamente seguindo direitinho uma outra. Tá? Obrigada, gente, pela oportunidade. Tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Muito. Nossa. Ana, você quer dar o seu recado? Antes de a gente encerrar com prece? Para quem não sabe, muitos aqui já sabem, né? No final do ano a gente tem as cestas, né? A gente duplica a cesta básica, que vai ser sexta de dezembro e janeiro, já que o centro fecha em janeiro, e ainda dá a cesta de Natal. Então ali tem um recadinho da cesta de Natal, e lá fora também. A gente está pedindo contribuições de vocês, tá? Porque a gente tem que começar a comprar, porque a entrega das cestas vai ser dia 13 de dezembro. Então, se vocês puderem contribuir, aí a gente já vai comprando para a entrega, né, no dia 13, tá bom? Obrigada.
Oi, eu também quero dar um recadinho, bom dia. Falando aí em Natal, dia 7 de dezembro a gente tem o bazar de Natal. Então, quem puder contribuir com alguma coisa, né, trazendo para a gente colocar no bazar, aceitamos. Obrigada. Bom, então vamos encerrar agora, né? Vamos de novo fechar nossos olhos, agradecer muito a essa oportunidade que nós tivemos aqui. E que essa nossa semana que se inicia seja uma semana abençoada, de muita paz, muito amor, que a gente possa refletir tudo que a nossa irmã nos trouxe hoje e pedir também pelos irmãos que não puderam estar aqui, né, que eles também recebam essas bênçãos. Obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus.